Bom dia novamente, deputados e deputadas, todos e todas presentes. Bom, senhor deputado, hoje o jornalista Adilberto Souza destacou que, infelizmente, Sergipe é o 10º estado do Brasil em taxa da pobreza, 44,1% da população, de acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves, com base nos dados de 2023 do PNAD Contínua. E o estudo usa as linhas de pobreza e extrema pobreza do Banco Mundial. E também foram convertidos por meios de critérios de paridade do poder de compra. Assim, os valores mensais das linhas de pobreza e extrema pobreza ficaram, respectivamente, em R$ 664,02 e R$ 280,42. Pessoas que viviam com quantias inferiores a essas são consideradas extremamente pobres. Essa taxa de 44,1% da população é muito grande e diz muito sobre as prioridades do governo estadual em relação de festas, grandes obras, em detrimento de geração de emprego e renda e, principalmente, combate à fome no nosso estado. E o programa Prato do Povo é uma verdadeira humilhação ao povo, né? Como eu sempre digo, é um governo de pão e circo, né? Dá o básico, né? de cesta básica para a pessoa, né? Manter ali, né? Não passar a fome, mas não dá condições das pessoas se desenvolverem, terem uma melhor qualidade de vida e dá o quê? Grandes festas para poder, de uma certa forma, enganar a população. Até agora, o programa, que já é ineficiente, funciona em apenas 11 cidades das 75 que compõem o nosso estado, com apenas 4,2 mil refeições diárias sendo distribuídas em quentinhas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Enquanto a realidade é que Sergipe tem mais de 1 milhão de pessoas em situação de insegurança alimentar, de acordo com dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. E vale ressaltar também que, no ano de eleição, o programa tem servido como, infelizmente, acontece em 4 em 4 anos, propaganda eleitoral antecipadas às custas de especularização da pobreza das e dos sergipanos. E isso tudo é uma vergonha. Tudo bem que é importante, né, ações que possam combater a fome, mas não é manter a população pobre que vai eliminar a fome e a miséria no nosso país. Bom, senhor presidente, eu vou com outro tema, porque na semana passada o Senado aprovou a PEC 45, conhecida como a PEC das drogas. O texto insere no artigo 5º da Constituição Federal a determinação de que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente. E a PEC vai na contramão do STF, que discute sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei número 11.343, de 2006.
sobre a qual a quantidade da droga diferencia o usuário do traficante. Esse recurso já possui 5 votos e 3 pela descriminalização do porte da maconha lá no STF. E segundo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, 80 milhões de pessoas morrem no mundo por tabaco e são 443 pessoas mortas diariamente aqui no Brasil. A nicotina tem uma resposta de vício de 90% dos usuários. Já a maconha possui um vício, um risco de vício de apenas 90%, ou 9%. Está vendo a diferença, o porquê da tentativa de criminalizar, né, a maconha em detrimento de outras drogas que são legalizadas. E a gente sabe as problemáticas que geram. Além disso, tem a questão do álcool, né, que só em 2021 foram computadas 69 mil mortes e 335 mil internações associadas ao álcool no país, de acordo com os dados do DataSUS. O CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, apresenta no relatório Álcool e Saúde dos Brasileiros, de 2023, mudanças quanto ao perfil dessa população e das mortes. Os acidentes de trânsito, que em 2010 ocupavam o primeiro lugar no ranking, passaram para a segunda colocação em 2021. E a cirrose hepática, que aparecia em segundo lugar em 2010, ocupou a primeira posição em 2021. Ou seja, a lei seca corrobora para a diminuição do índice, mas quando não se trabalha efetivamente a pauta como saúde pública, na prevenção e reabilitação, a cirrose hepática tende a aumentar. Também o relatório aponta que houve um aumento de 7,5% de óbitos e de 5% nas hospitalizações entre mulheres motivadas pelo álcool. Quanto à taxa entre homens, diminuíram 8% de óbitos e 13% de hospitalizações, mas ainda os homens são a maioria dos casos. E em relação a essa questão, né, eu vou apresentar um vídeo aqui que traz um pouco de reflexões sobre o perigo, né, dessa PEC, né, que foi aprovada, né, numa tentativa, né, de criminalizar mais ainda o uso e confundir o que é, né, usuário e traficante. Isso é muito grave e a gente sabe as consequências que vai ser a superlotação, né, do sistema prisional, que já é deficitário no nosso país. Vou pedir para colocar o primeiro vídeo. Foi entregue, né? Tá, veja ali com o pessoal, né? Tem encarcerado mulheres nos últimos 10 anos em mais de 200%. Então, são mulheres que estão na base do contexto da sociedade da vulnerabilidade, mulheres que só têm, às vezes, a economia das drogas ali, a economia ilícita, para poder garantir o mínimo do sustento da alimentação dos seus filhos, das suas famílias, né? Então, a gente está falando que a saúde pública, ela precisa atuar sobre a questão das drogas para que a gente possa proteger as pessoas. Enquanto as drogas estiverem na segurança pública, ela não vai proteger as pessoas. Então, hoje, quem é cuidado dentro do campo da saúde, que faz uso de drogas, são pessoas negras. Quem acessa os serviços dos CAPs, do Centro de Atenções Psicossociais, são as pessoas negras. São as pessoas negras que são consideradas pessoas com dependência química, com alcoolismo. As pessoas brancas de classe média alta são consideradas pessoas que têm um uso, talvez, perigoso com as drogas.
mas são as pessoas negras que acessam as políticas. É por isso que as políticas de drogas no campo da saúde precisam ser pensadas a partir da racialização. É preciso racializar o cuidado, é preciso pensar como é que o cuidado ele é produzido a partir do lugar e das intersecções, dos atravessamentos dessas pessoas. Então não dá para dizer que uma mulher cis tem as mesmas demandas de uma mulher trans, que tem as mesmas demandas de uma mulher travesti, de uma pessoa não binária, de um homem negro. Então a gente está falando que a gente precisa tratar a política pública para todas as pessoas. Não pode ser só para algumas pessoas. E fazer o olhar recortado disso agora é reparar uma história de ausência, né, desse processo. Esse vídeo, né, ela que é da RENFA, da Rede Nacional de Mulheres, traz um pouco a problemática que vai ser essa PEC, porque a gente sabe o quanto a juventude negra está sendo encarcerada, quanto esse modelo de segurança pública, que é o modelo de caça às drogas, de uma certa forma, acaba criminalizando, muitas vezes, os usuários e não investe para buscar quem são os verdadeiros criminosos, os que realmente se beneficiam com esse sistema. No último sábado, estou trazendo esse tema aqui, porque no último sábado foi o Dia Mundial da Maconha, que trata-se de um dia de luta e manifestações favoráveis a mudanças nas leis relacionadas à maconha, em favor da legalização do uso da cannabis, regulamentação do comércio e do uso, tanto recreativo quanto medicinal e industrial. Esse é um tema que atravessa diversos outros, como o uso do cannabis medicinal para pessoas que sofrem com epilepsia, dores crônicas, autismo e entre outras. Além disso, no Brasil, discutir a legalização da maconha é pautar também com o combate ao racismo, já que a juventude negra, atravessada pela desigualdade social e econômica, é exterminada na chamada guerra às drogas, enquanto quem financia e quem opera todo o processo do tráfico apenas lucra com atividade ilegal e, justamente por isso, é contra a legalização. E outra questão, que a gente sabe que esse modelo não acaba o crime organizado, que ele se fortalece com o crime organizado. As grandes empresas armamentistas se beneficiam com essa guerra às drogas. Então, a questão da maconha e a questão de droga deve ser uma questão de saúde e não de segurança pública. Precisa ter um trabalho conjunto, porque senão não é criminalizando o uso que vai resolver um problema histórico que tem a ver, como já foi dito por ela, com a questão do racismo estrutural na nossa sociedade. E, atualmente, com base em estudo lançado pelo IPEA e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dos casos de apreensão de até 25 gramas de maconha, 47,2% dos acusados são negros e 19,2% brancos, mostrando que não há um entendimento único sobre quantas gramas é considerado posse e quantas gramas é considerado tráfico. E o julgamento que ainda impera, infelizmente, é norteado pela cor e pela classe social, que são essas pessoas que são, infelizmente, criminalizadas, são encarceradas em massa no nosso país. O deputado pediu a parte... Obrigado, deputada Linda. Eu queria só fazer umas correções rápidas aqui, com relação aos dados do IBGE. Ele revela que a pobreza e a extrema pobreza têm caído no nosso estado e, em um ano, foram 10,1 pontos percentuais, valores acima da média, conforme o Observatório de Sergipe. Então, essa queda está acontecendo e um dos pontos que está fazendo essa queda acontecer é justamente
os programas sociais que estão acontecendo, a exemplo do Prato do Povo, o qual ele não está em pleno funcionamento em 11 municípios, mas sim em 21 municípios. Está acontecendo o Prato do Povo. Esses 21 municípios, eles têm 200 refeições diárias. Então, por onde está passando, ele está acalentando a fome daquelas pessoas, né? E, além disso, outro ponto importante também é a Agência Desenvolve, que anunciou ontem que uma empresa de medicamentos será instalada no nosso estado com um investimento de mais de 350 milhões, que vai fomentar novos empregos. Mas, deputada, só Sim, agradecendo a Vossa Excelência, era só para falar mais nessa questão do Prato do Povo mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado a você por trazer essas informações, né? Avançar, né, de que já está em 21, mas a questão, né, a minha crítica específica foi justamente, deputado, que esse projeto ele resolve ali naquele momento, né? Não é um projeto que vai dar uma melhoria na condição de vida das pessoas, ter a sua própria, né, a questão da empregabilidade, para as pessoas não ficarem dependentes. Não é uma quentinha que vai resolver o problema da pobreza, da miséria, né? As pessoas vão continuar passando fome no outro dia. O que a gente está falando é de que haja programas de governo, né, ou de Estado, não de governo, que de governo é eleitoral, é dos 4 anos, mas de Estado, de política efetiva, pensando não só nos 4 anos, mas em 10 anos, né, um programa para aumentar a renda, né, da população, investir, né, na questão da cultura artesanal desses municípios, tantas associações, tantas pessoas que desenvolvem trabalho, como eu fui visitar, né, o povoado, a comunidade tradicional Alangamá, que não tem um investimento, que as mulheres são bordadeiras, as mulheres são artesãs. Essa bolsa que eu estou aí foi de parte, né, dessas mulheres, e que elas não são valorizadas, né? Não há uma política de incentivo, né, nem nesse setor artesanal, nem a setor, né, da agricultura familiar, para as pessoas não ficarem dependendo disso. Então, o que a gente está falando é uma política realmente efetiva e não uma política que vai matar a fome ali no outro dia, ou então à noite a pessoa vai continuar com fome. Bom, eu tenho outro assunto, senhor presidente, não vai dar tempo, mas eu vou trazer, já que a gente está no último mês, ou quase na última semana, que esse mês, o mês de abril, também é marcado como mês de prevenção e combate aos maus tratos contra animais, que é o Abril Laranja, que é um momento importante para sensibilizar a sociedade sobre a importância de combatermos todos os tipos de maltratos e crueldade contra os animais. Neste período, a nossa mandata se junta aos defensores e defensoras da causa animal e busca conscientizar a população sergipana sobre os maltratos praticados contra cães, gatos, animais silvestres e outros bichos. E na oportunidade de maus tratos aos animais. E segundo o levantamento que foi feito pela DEPAMA, em 2022, a unidade realizou 22 autos de apreensão referentes ao resgate de 87 animais, sendo 40 cães, 30 aves, 8 gatos, 6 répteis, 2 equinos e um gato de mato. Tem mais 3 minutos, deputada. Eu estou trazendo isso, obrigado, senhor presidente, porque a população tem dificuldade, né, de efetuar denúncias, já que a DEPAMA, só existe uma unidade aqui no nosso estado, né, e que ela só funciona, né, das 7 horas até as 13 horas. A outra problemática enfrentada é a inexistência de centros de controle de zoonoses na maioria das cidades do interior, ocasionando a proliferação de doenças e o sofrimento de animais e seus tutores, principalmente os animais de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Né? Outra questão também é a questão da utilização da unidade móvel de castração de cães e gatos
que é o Caixa Móveis, em cidade do interior, que não existe. Está existindo agora no programa Sergipe é Aqui, mas Sergipe é Aqui. Só acontece uma vez em cada cidade, né? Provavelmente uma vez por ano, já que a meta até as eleições é ir nos 75 municípios, né? Mas a gente sabe que isso não resolve. E também a gente percebe que a SUPAnimal, que é a Superintendência de Proteção Animal, precisa cumprir o seu papel, né? Não tem cumprido com a sua obrigação, que é a de promover ações que assegurem aos animais seus direitos, com a mesma se identifica, né, como a mesma se identifica, né, no seu site oficial, que é um órgão do Estado responsável por educar a população para combater a cultura de maus tratos, estimular a adoção responsável e incentivar o controle populacional através da castração. Mas, até agora, a população sergipana e os nossos animais em situação de rua, bem como as várias ONGs que lutam todos os dias para sobreviver e manter as vidas dos animais vivas em meio do descarte, do descaso, né, por parte do Estado, que não garante a efetividade de políticas públicas e prevenção às doenças, a punição dos agressores e autoridades de maus tratos. Né? Eu quero dizer que tinha um vídeo aqui, a gente, por causa do tempo, não vai ser apresentado, mas a gente vai publicar nos nossos stories. É um vídeo falando como, né, quais são algumas ações que podem, né, ajudar, que podem servir de exemplo, né, na luta contra o maltrato aos animais, que pode concluir, deputado. É um exemplo, né, de uma ação de uma ONG que está realizando o seu serviço, que essas ONGs precisam, né, serem usadas como referência, né, para que o Estado possa desenvolver políticas públicas para combater, né, o maltrato, né, dos animais aqui no Estado de Sergipe. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Não há mais